Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 14, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Oremos. Amado Paizinho, querido Senhor, obrigada pelo privilégio, Pai, de estar aqui pregando a Tua palavra, Senhor. Trata comigo, trata com cada irmão, cada irmã que está aqui, cada pessoa que está online, Senhor. Trata conosco, Senhor, nos exorta, nos consola, nos edifica, nos traz salvação. Senhor, acerta, Senhor Deus, endireita as nossas veredas, Pai. Senhor, trata com cada um como quiseres tratar, como o Senhor sabe tratar com cada filho, Pai. Toma aqui Teu lugar de honra e de glória que é todo Teu. Esvazia-me de mim, Senhor, e enche-me de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tira daqui tudo que não provém de Ti, e que nossos corações, nossas mentes sejam como terra fértil, Pai, focada simplesmente, Pai, puramente na Tua palavra. Tira toda a distração, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. O tema de hoje, amados, da pregação dessa noite é sobre ventos, né? E aqui nós falamos primeiramente sobre vento contrário, como lemos aqui nessa passagem, onde os discípulos, sob a direção, ordem de Cristo, estavam aí navegando, né, segundo a direção de Cristo, obedecendo ao chamado do Senhor, mas não por isso eles passaram também, não ficaram imunes a passar aí por essa grande turbulência com vento contrário. O vento era contrário. O vento, quando é contrário, a gente sabe que dificulta as coisas, né? Quando o vento é favorável, ele até te empurra, ele te ajuda a chegar no destino. Quem já passou uma ventania forte na rua aí, sabe que ela está a teu favor, né? Até te empurra, te ajuda a chegar logo onde você quer chegar. Mas quando é contrário, não. Você anda com dificuldade, você mal enxerga, né? Mas é contra você. Você então não enxerga direito, anda com dificuldade. Como diz o nome, contrário, não é favorável. Só que aqui os discípulos, né, mesmo estando segundo a direção do Senhor, estavam obedecendo a Cristo, não ficaram imunes aí de passar esse vento contrário, turbulento. Mas o que aconteceu? O final da história nós conhecemos, né? Ninguém saiu do barco, Jesus estava lá. Enfim, em um certo momento ele levantou, fez-se grande bonança e os discípulos chegaram do outro lado, né? Como está lá... Esse episódio aqui de Jesus vem sobre o mar, né? E entra então para o barco e faz uma grande bonança. E eles chegam do outro lado. Também vamos ainda em Atos 27, versículo 7. Diz assim: navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Versículo 8. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudeste. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Vamos só até aqui. Veja aqui também vento contrário, o apóstolo Paulo enfrentou. E aqui foi um tufão, chamado Euroaquilão. Então veja que Paulo estava até sob direção de Deus, mas aconselhou, só que o pessoal do navio não quis ouvir Paulo, preferiu ouvir, né, a voz de quem era experiente, né, do piloto. E aí ficaram contrários. Ele falou: olha, não ouviram antes, e aqui teve danos. Quando a gente não obedece, né, pode até, às vezes, ter a segunda chance, mas às vezes deixa consequências.
Eles aqui tiveram muitas perdas, né? Teve prejuízo, o barco se perdeu, mas Deus poupou a vida de todos. Mas Paulo falou, ninguém pode pular do barco, né? Todo mundo vai ser salvo. E aí eles passaram uma turbulência tamanha, tiveram muitos prejuízos, inclusive do barco, mas todos foram salvos, a segunda chance foi recebida. Agora, diferente dos discípulos que estavam, né, segundo a obediência ali, né, de Jesus, nada se perdeu, nem eles, nem nada, nem o barco. Né? Agora, é complicado, porque quando a pessoa está na direção de Deus, o vento sopra para qualquer um, amados. Não tem essa que tu é crente, né? Que tu recebeu Jesus, vai estar ileso de tempestades, de vento, não é isso. Tá? Agora, a diferença é, Jesus está no teu barco? Tu está navegando conforme a direção dele? Ou é segundo a tua vontade? Né? Se estiver na direção dele, vai chegar do outro lado. E ele é o fiel ao que prometeu, ele garante, vai chegar do outro lado, tem vitória. E não vai se perder, né? Ele manda e ele cuida. Agora, aqui no caso de Paulo, estava segundo a direção de Deus, mas tinha pessoas com ele que não respeitaram o conselho. Então, ali falou, ó, vai ser salvo, mas como não ouviu a primeira vez, vai salvar a vida, mas vai ter prejuízo. O barco vai se perder e às vezes é assim com a gente. A gente não escuta o conselho, depois até endireita o caminho, mas tem consequências que ficam, tem perdas irrecuperáveis. Mas se salvou a tua vida, não olhe para trás, né? Não se lança do barco. Porque às vezes no barco está ruim, amados, mas pior é fora do barco. Pensa que foi fácil para Noé dentro da arca. Imagina, né? Aquele tempo todo na arca, com a família dele ali presa, com os animais, né? Um cheiro nada agradável, né? Os animais defecavam ali dentro, imagina. Mas se na arca estava difícil, imagina lá fora. Lá fora era só morte. Se no barco dos discípulos com Jesus, né? Que vem andando sobre o mar, aliás, sobre o mar, né? Sobre o mar, entrou no barco. Estava difícil lá, segundo a ordem de Jesus, imagina fora do barco, com aquela tempestade toda. Não precisa nem conjecturar muito. A gente teve um caso recente aqui, a gente viveu. Aí de quarta para quinta, um ciclone. Eu estava em casa quando aconteceu. Minha filha estava do meu lado, lá debaixo do edredom, tremendo de medo. Dentro daqui. Né? Então imagina, vocês também, quem ficou aí com medo em casa? O vento batendo na janela, quem sentiu medo? Eu senti um pouco, estava perto da janela. Quase me retirei para o lugar de mais parede. Deu medo, né? Parecia que o vento estava batendo na janela. Agora imagina, você estava com medo numa casa que você mora, provavelmente de tijolo, certo? Uma casa de... Agora imagina quem estava na rua. Imagina se sua casa é de palha, se sua casa é de areia. Aí a gente vai aqui para a Bíblia, então em Mateus 7, do 24 ao 27. Se dá medo para quem tem casa na rocha, casa de tijolo, imagina para casa de areia. Lembra lá dos 3 porquinhos, né? Casa de palha, casa de madeira, imagina a situação. Né? Então eu pensava assim, imagina aqui dentro, tá assim, imagina lá fora. Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o vento contrário ele também prova. Porque ambas as casas podiam estar bem bonitas quando o vento não sopra, mas quando o vento sopra, ele prova. E aí é a hora de tu ver a casa se foi construída na rocha, se foi construída na areia. Porque a casa na rocha, por mais que esteja lá dentro passando um aperto, vem o medo também, às vezes bate, mas você não sai, arreda o pé dali e tu fala, não, construí na rocha, que eu dentro eu estou seguro. O medo pode até bater, mas a fé é maior, porque tu sabe onde construiu, sabe que a base é firme, tu não vai correr lá para fora que está pior. Agora, a casa na areia, quando o vento bate, ela é reprovada, ela desaba, é grande a ruína.
Nós pregamos aqui da outra vez, a escolha é sua. A casa na areia, ela dá menos trabalho. Você ouve a palavra do Senhor, mas nada muda, você não precisa praticar. Chega aqui, bate seu ponto, senta aí no banco, enfim, cumpre sua escala, e quando você sair, continua enganando seu chefe, xingando o vizinho, enfim, nada muda. Pode continuar contando a tua mentirinha. Essa é a casa na areia, você ouve, mas não pratica. Mas quando o vento soprar, você vai ser provado. E aí a casa não fica de pé. Se você não mudar a construção, não mudar a base, ela não vai resistir no dia do vento contrário. Agora, a casa na rocha, ela não está imune. O vento sopra, também bate com força, mas ela resiste, ela não desaba. E o interessante é que da outra vez, não sei se os irmãos lembram, não lembro agora o ano, a data, não, mas também a gente sofreu uma ventania também que foi terrível. Eu morava na ilha ainda. E lá, quando a gente saiu, muita gente ficou sem luz muito tempo, e quando a gente saiu, eram muitas árvores, das grandes, assim, acho que árvores centenárias tombaram. Árvores assim que tu olhava, essa árvore tem estrutura. E você passava assim, foi terrível. Assim, árvores grandes mesmo, frondosas, árvores das antigas, tombadas, com a raiz grandona. Mas é interessante, quando eu passava, às vezes, de carro observando, eu via gravetinhos em pé. E aí, que mistério é esse? Como assim uma árvore grande dessa, com a raiz desse tamanho, troncuda, desabou, e esse gravetinho está de pé? Que mistério, E aí eu observava. Agora vê, porque a gente julga pela aparência. Só que Deus não vê como o homem vê. Às vezes você olha o irmão, ou você é olhado dessa forma e a pessoa não dá nada por você, é fraco, é gravetinho, não tem raiz nenhuma, é raquítico. Só que não conhece, porque só está vendo por fora. E Deus não julga como o homem vê. Às vezes a árvore está ali grande, bonita, é só aparência, são só folhas. Mas Jesus vê se tem fruto, vê se tem raiz. E outra coisa, às vezes a raiz é até grande, mas se não tiver na pedra, não tiver na rocha, uma pedrinha de nada ali, ou uma areiazinha, que adiantou? Ser grande, bonita, tem até a raiz grande, mas tem que ver onde está firmada. E ainda também, onde saber onde está firmada, o tamanho da raiz tem que ver a profundidade também. Ainda tem isso, porque às vezes tudo bem, a raiz é grande, o lugar até é bom, mas cadê? Ela só cresceu ali, por cima é rasa. Aí o vento prova também, pode até derrubar, pode estar até no lugar certo. Pode ser até bonita, grande, frondosa, mas aí tem que avaliar, não é só a raiz, não é só o solo, mas também a profundidade, porque tem vento que bate com força, e aí tudo isso vai ser contado, e Deus não vê como o homem vê, E o vento prova, o vento contrário ele prova, ele bate com força, mas se a raiz estiver ali firme, na rocha, profunda, aí não vai, pode por fora, os outros estão vendo gravetinho, mas Deus conhece a tua profundidade com ele, Tu pode, os outros estão vendo e falando que tu é fraco, mas Deus diz, você é forte. Eu sou tua força, eu te fortaleço. E aí, por isso, eu julguei errado. Eu olhava que gravetinhos são esses de pé, e essas árvores aqui centenárias, com essa raiz todas aí tombadas. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele conhece a árvore, e ele sabe aí se está pronta para o vento. Ele sabe cada um aí que está pronto para o vento, até onde pode suportar. Agora, preste atenção, meu irmão. Se está difícil com Deus dentro do barco, pior é fora dele. Se está difícil aí na tua família, pior é fora dela. No arré do pé de onde Deus te botou. Às vezes até no teu trabalho. Está difícil aí dentro do teu trabalho, mas foi Deus que te botou lá no arré do pé. Pior fora dele. Então fica. Fica onde Deus te colocou. No arré do pé de onde Deus te colocou. Está difícil na igreja? Pior é lá no mundo. No arré do pé da arca, do barco, onde Cristo está. Então falamos de vento contrário. Vento contrário até para casa na rocha, até para quem está seguindo a direção de Jesus, está sob a direção de Jesus, como estavam os discípulos, mas tem vento contrário, tem vento que é para os desobedientes. Tem vento também que a gente passa, que não era para passar não, foi a gente que escolheu. Tem vento contrário, que a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente está fazendo a nossa, e aí por isso que veio. Foi desnecessário, você não precisava passar, mas foi escolha sua. E aí eu conto lá a história de Jonas 1, só o versículo 3 e 4. Jonas podia ir muito bem confortável, mas ele preferiu ir apertado dentro da barriga de um peixe. Jonas capítulo 1, versículos 3 e 4. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4.
Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, o que aconteceu aqui? Deus mandou Jonas para onde? Para Nínive. O que ele fala? Vou nada, vou fazer a minha vontade, eu vou para Tarsis, eu vou fugir para longe da presença do Senhor. Não quero ir pregar para os ninivitas. Ninivitas são um povo mau, são inimigos do meu povo. Vou lá mandar falar que Deus vai destruir eles, se arrependem, Deus vai perdoar, que Deus é bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Vou lá falar que Deus vai destruir, eles vão se arrepender e eu sei que Deus vai perdoar. Não vou obedecer, quero mais que eles morram. E aí Deus manda ele para um lugar, ele se dispôs, mas não para obedecer, para desobedecer. Tenta fugir da presença do Senhor. E aí ele entra nesse barco aí. Só que Deus sopra o vento. Vento contrário. E aí o que acontece? Né? Quando a pessoa desobedece a Deus, infelizmente, às vezes ela leva risco não só para ela, mas para todo mundo do barco. Essas pessoas que não tinham nada com isso, né? Mas deixaram Jonas entrar no barco, passaram até a ver. Deixou Jonas entrar no barco, foi lá, pagou a passagem, entrou. Ele pagou, né? Tem gente que está pagando e está entrando. Esse é o problema. Quem você está permitindo entrar na sua vida, no seu barco? Né? E às vezes está oferecendo risco aí para a tua família, né? E aí? Tem que ver, não é bom andar com desobedientes, anda com Josué e Calebe. Né? Aqueles espias que infamaram a terra, fizeram todo o povo murmurar, todo mundo pereceu no deserto, por causa de 10. Se eu visse os outros 2, a minoria, mas as pessoas têm a tendência de ficar com a maioria. Né? E aí, às vezes, a maioria não está com Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é a voz de Deus. E aí Jonas entrou no barco e ofereceu grande perigo, não só para ele, mas para todos que estavam no navio. Deus sacudiu aquele navio por causa de um desobediente. E aí o que você faz se está passando por esse vento aí contrário por sua culpa, por escolha sua? Vai murmurar, vai reclamar? Não, nessa hora nós aprendemos com Jonas. Apesar de desobediente, né, quando pegaram ele ali, ele bateu no peito, falou, minha culpa. Ele assumiu. Então, se está passando vento contrário, né, não adianta reclamar, murmurar e jogar a culpa para o outro, não. Assume a culpa, é melhor, se arrepende, não reclama, não. Se arrepende, se humilha, pede perdão ao Senhor e glorifica, porque esse vento contrário é para endireitar teu caminho, é a segunda chance que o Senhor quer te dar. Vai ficar apertado, ele podia ter ido confortável, mas foi de peixe. Mas aquele peixe que tragou Jonas no meio do mar não foi só castigo, não, foi salvação. Foi para endireitar o caminho dele. Ele se arrepende, Deus fala para o peixe, vomita agora. E aí fala o Senhor segunda vez a Jonas dizendo, Jonas, dispõe-te e vai para Nínive. Então é o vento da segunda chance também. Porque Deus não quer que você se perca. Então às vezes ele vai sacudir o barco. Mas ele repreende e castiga todo o que ama. Então ser zeloso e arrepende-te. E ele vai falar, eu corrijo e repreendo a quem amo. Então não te enojes quando por ele for repreendido, porque você é filho. Então ele vai querer corrigir para que você não se perca. Então está passando vento contrário, se arrepende, assume, né, se humilha e glorifica, porque é a segunda chance, é para endireitar o teu caminho. E tem o vento, né, o vento do Espírito, João 3,8. João 3,8. Esse vento aqui pode ser contrário. Depende. Aí é com cada um. Vamos, por que eu vou explicar isso aqui? João 3,8. Diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Esse vento aqui, o vento do Espírito. Ele pode ser contrário, pode não ser. Né? Referente à nossa carne, ele é contrário, porque diz que a carne milita contra o espírito. Então, né, é uma briga para a gente fazer. A gente faz a nossa vontade, que é a vontade da carne ou do espírito. Então, esse vento pode ser contrário à vontade da tua carne. Mas esse vento aqui, vou te falar para não resistir. Esse vento aqui não se resiste. Quem nasceu não da carne e do sangue, mas nasceu de novo, nasceu do Espírito, não deve resistir a esse vento, ainda que seja contrário à vontade da tua carne, porque esse vento é do Espírito. Você deve deixar se conduzir por ele. Né? E aqui a Bíblia diz, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, sabe o que significa isso? Você não faz mais a tua vontade. Ele pode ser até contrário à tua vontade, mas você deve se deixar conduzir por ele. É a vontade do Espírito que deve prevalecer.
ainda que seja contrário à vontade da tua carne, deixe-se conduzir por esse vento. Esse é o vento do Espírito, né? Sendo contrário à tua vontade carnal humana, né? Porque a gente tem, né, esses confrontos, mas quando casa exatamente nossa vontade com a dele, fica perfeito, fica lindo. Mas quando não casa, né, faça dele. Deixe-se conduzir pela vontade dele. Esse vento pode trazer muitas mudanças, né, como está aqui. Ó, sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, né, mudanças, está sujeito a mudanças. Você não governa mais a tua vida. Você nunca esteve no controle, essa é a verdade, né? Verdade mesmo, quem não tem Jesus sabe que nunca esteve no controle. A gente faz planos, projetos, sim, e é saudável, é bom ter sonhos, objetivos, meta, projetos, mas é se Deus quiser, farei isso ou aquilo, né? Como assim? Que jactância é essa? Eu vou negociar, vou fazer, vou acontecer, estou lá no futuro. Deus me deu hoje, amanhã pertence a Ele. Eu planejo o projeto, mas é se Deus quiser, e submeto meus planos e projetos a Ele. Senhor, fica à vontade, se quiser incluir, alterar, excluir, não quero ficar frustrada, né? Porque a vontade dele vai ser feita, a minha nem sempre. Então, não vou ficar frustrada. Eu sei que o dele, a vontade dele não vai ser impedida. Agindo ele, quem impedirá? Se eu trocar meus planos pelo dele, jamais ficarei frustrada. Vai se cumprir tudinho, né? Então, faço os meus e apresento a ele. Senhor, sociedade nossa, mas a direção é tua. É assim que funciona. E quem é nascido do Espírito é assim. Não tem mais vontade própria. Você pode não querer ir, mas o Espírito soprou e falou, é para tu ir, é para tu ir. Mas não precisa temer, né? Quem se deixa conduzir pelo Espírito não precisa temer, porque ele garante. E a vontade dele, tu não precisa desconfiar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E os pensamentos dele também são de paz e não de mal a teu respeito. Ele te ama, e ele te conhece mais do que você mesmo. Não tem motivo para desconfiar desse Deus. Então pode se deixar conduzir, porque os pensamentos dele são de paz a teu respeito, para te dar o fim que você deseja. Olha aí, no final vai casar, no final vai se ajustar, sabe? No final vai tudo cooperar para o teu bem. Se você ama ele, ama a Deus e anda segundo os seus propósitos. Se deixa conduzir pelo vento do Espírito, que pode te ser contrário ou não, né? Ali naquele momento, naquela situação, no sentido da tua vontade, ser contrário à tua vontade. Mas tem que estar sujeito a essas mudanças do alto, ao vento do Espírito que sopra onde quer. E não sabe de onde, você não sabe de onde vem nem para onde vai, porque tu é conduzido. A vontade não é tua, mas é a dele. É boa, é perfeita e agradável. Em Êxodo também 14, 21, quero trazer aqui o vento do milagre, né? Às vezes aquele vento que a gente espera, aquele vento sobrenatural, onde você não tinha saída, mas de repente vem aquele vento. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Isso aqui é o vento do milagre, né? Não tinha saída para o povo de Israel. O faraó vinha atrás com seu exército. Na frente estava o mar. O que Israel ia fazer? Não tinha como prosseguir, não tinha como recuar. Estavam ali cercados, né, por todos os lados. E aí vem esse vento do milagre. E sopra ali, o que faz esse vento quente, né, do Senhor? Vem, derrete toda a dificuldade. O mar ali faz um caminho a seco para o povo de Israel passar. É aquele vento, quando sabe, você não tem saída, mas Deus sopra o vento. E você não entende nada, mas sabe que surgiu um caminho onde não tinha caminho. E aí você passa ali, onde que, né, seria a tua morte certa. Deus faz ter caminho e tu passar pé enxutos. Não vai te fazer mal nenhum. O mar virou parede. É de um lado, problema de um lado, problema do outro. Mas você passa no meio e nada te atinge. Né? Você está enxergando, tem problema de um lado, tem problema do outro, tem problema atrás, mas nada me atinge. Eu passo aqui pelo meio, né? Eu não me desvio nem para a esquerda nem para a direita, não volto para trás. Segue reto. Segue à frente. Continua teu caminho, que o alvo é Cristo. É logo ali na frente. Tu vai chegar do outro lado. Mas continua. E esse é o vento do milagre, né? Mas não funciona para todo mundo, não. É só para quem crê. Porque tem gente tentando fazer o mesmo caminho. Só que esse mar só atravessava pela fé, né? O povo de Israel vai. Os egípcios tentam fazer a mesma coisa. O povo de Israel passa, mas os egípcios são afogados. Então tem problemas, né, que já afogaram muitos. Então falando que vão te afogar também. Mas você não vai, né, com teu pé, não vai na lógica humana. Você enxerga pela fé. Você vai segundo a ordem do alto. E Deus sopra o vento. E aí o que afogou muitos não vai afogar você.
Não significa que vai afogar você, né? Porque se você está sob a direção de Deus, ele sopra o vento e não vai te fazer mal. O mar vai virar e os problemas vão virar parede. Não vai poder te fazer nada. O faraó vai ficar lá atrás. Quando ele tentar te seguir, é afogado. Porque Deus sopra de novo, só que aí sopra ao contrário. Mas para você vai ser favorável. Agora, só isso não é de uma hora para outra, irmãos. Tem gente que achando que Deus faz, né, sempre assim, pode fazer. Mas a gente vê aqui, observe, que durou toda aquela noite. Veja lá, ó, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Né? Às vezes a gente vê nos filmes que fazem, nem todos fazem conforme foi. Só simplesmente ele toca no mar, abre e todo mundo passa. Mas não foi bem assim. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca e as águas foram divididas. Às vezes não é necessário só um minuto, não. Às vezes é necessário um período. Sabe, toda aquela noite que você orou foi que fez a diferença. Sabe, todo aquele período que tu passou orando pelo teu familiar, todos aqueles anos, enfim, né? Foi uma história, não foi só um minuto ali. Senhor, eu quero agora. Pá, tem gente, porque às vezes a gente, né, quer ser express, a gente está acostumado assim. Vai lá, pede, né? Tem a entrega aí que eu acabei de fazer, geralmente 15 minutos. Você vai ficar contando, já fica nervoso se não chegar. Mas tem gente que tem que esperar. E Deus trata contigo também na espera. Trata a fé, trata a ansiedade, trata o medo, né? Cada um tem seu tempo de espera. Deus vai tratando muitas coisas toda aquela noite, sabe? Às vezes é um período. Toda aquela noite que você orou, que você chorou, que você louvou, que você se quebrantou, que você se humilhou, é toda aquela noite. Mas aí você não está vendo nada, o mar está lá, os problemas estão lá, mas Deus está soprando. Está soprando, né? Está soprando. De repente, quando você vê, vai poder andar a pés enxutos aí no meio dos problemas. Mas é necessário, às vezes, toda aquela noite, todo um período. Vamos também em 1 Reis, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos do 11 ao 13. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Ali na versão que está ali projetada, um cício tranquilo e suave. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Ali está cício, aqui na minha está um som de um suave sussurro, né? Outra versão, de repente, deve estar brisa, porque isso, cício significa isso, é um som brando, suave, é uma brisa, né? Daquelas folhas assim, suave, contínuo. Então, o que eu quero dizer? Né? Nem sempre, às vezes a gente espera barulho, a gente quer ouvir, Deus vai falar comigo, tem que levantar um profeta. Eu já pensei assim uma vez, na gravidez do Daniel: Senhor, tu não vai falar nada? Da minha filha tu falou, tu me deu um sonho. Agora você não vai levantar um profeta? Você não vai me dar um sonho? E aí Deus me fala a segunda vez na palavra dele, como se falasse assim: qual parte você não entendeu? Mas vale a minha palavra. E às vezes a gente está esperando um terremoto, a gente está esperando um furacão, a gente está esperando uma tempestade, a gente está esperando que Deus sacuda, né, para a gente poder saber que foi ele que falou. Mas aí Deus vem na brisa. É o vento da presença. E nem sempre ele vai fazer estrondo, não. Às vezes é ali, ó, no meditar da palavra dele, lá você na tua casa, quando tu fecha a tua porta, quando você dobra os teus joelhos, né? Nem sempre vai te dar um sonho para sacudir, levantar um profeta, vai falar em línguas, né? Vai bater palma e vai dizer: eis que te digo. Não, às vezes você vai abrir aqui e vai dizer assim: assim diz o Senhor, porque aqui está a palavra dele. Às vezes vai ser na brisa, né? E você está esperando aí grandes coisas, mas ele quer tratar contigo no suave, na brisa. Quando você pegar a palavra para meditar, quando você dobrar os teus joelhos para orar, quando você louvar de coração, quando você entrar no teu quarto e fechar a tua porta, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então é o vento da presença, né? Nem sempre vai sacudir e fazer barulho, não, mas você entende, você sente, né? Você ouve a voz dele. Às vezes é um suave sussurro ali, tranquilo, né? Quando balança ali aquelas folhas, né, ali suavemente, mas continuamente, né, não deixa apagar.
Não apagueis o espírito. Pode ser brisa, pode ser suave, muitas vezes mas tem que ser contínuo. Não deixa apagar, né? Essa brisa suave, que é a presença do Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 1. É o vento favorável. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Aquele vento depois do dilúvio, sabe? Depois da tempestade. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Esse vento aqui foi favorável, né? Antes veio a tempestade, veio o dilúvio, né? E foi a morte ali para quase todos, mas Noé e sua família estavam a salvos dentro da arca, porque Noé obedeceu, Noé construiu, fez a arca e salvou ele e toda a sua família. Ficaram muitos dias naquele aperto, né? Mas depois Deus se lembrou de Noé. Não que ele tivesse esquecido, no sentido de, né, que ele vai agir. E ele fez soprar um vento, e esse vento era favorável, fez baixar as águas, baixou os problemas. Né? E assim também não pense que ele se esqueceu de você, não. Né? Ele jamais se esquece. Mas o que eu digo aqui, quando ele se levanta para agir em teu favor. Quando ele fala, acabou o tempo. Noé, tu vai sair dessa. E ele fala, vou soprar favorável agora. As águas vão baixar. Né? E basta uma ordem dele, basta uma palavra dele, e o vento, né? Até quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos falaram acerca de Jesus. Antes apavorados com as altas ondas, mas depois admirados, né, com a autoridade de Jesus sobre o céu, sobre a terra, sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aí passa a ser favorável, né, o vento favorável. Deus fez soprar aqui para baixar as águas, para Noé poder sair da arca com a sua família e com os animais. E hoje também não é diferente. Hebreus 11, 7. A história de Noé continua nos dias de hoje. Ali era a figura ali do Antigo Testamento, sempre nos traz figura, né? Representação do Novo. Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então Noé obedeceu, construiu a arca, entrou e não saiu dela até que Deus mandasse. Ele e toda a sua família. E veja aqui, né, como Jonas trouxe risco para toda aquela embarcação, Noé, pelo contrário, a obediência de um também salvou a muitos. Foi ele e toda a sua casa. Né, se cumpriu para ele, aí como Paulo falou para aquele carcereiro, creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Né, pela tua obediência, Deus vai poupar muitos também. Né? E hoje não é diferente. A arca está construída. E a porta ainda não se fechou, não, porque quem fecha a porta é Deus. Deus fechou a porta. Se Noé tentou abrir, eu não sei, mas foi Deus que fechou. Porta que Deus fecha, ninguém abre. E porta que Deus abre, ninguém fecha. E hoje a gente tem a arca da salvação está construída, né? Veio ao mundo, morreu por nós e está aberta até hoje. Um dia há de se fechar. Porque a Bíblia diz, em Mateus 24, 37, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então as pessoas estavam lá, não se importavam, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, mas um dia Deus fechou a porta. E hoje não é diferente. Deus deu a arca da salvação, Cristo Jesus, e a porta está aberta. Ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Está aberta a porta, mas um dia há de se fechar. Quem estiver nela vai estar salvo, mas fora dela só tem morte, só tem perdição. Agora a porta também é estreita. A escolha é nossa. A porta larga conduz à perdição, à morte. Mas você pode fazer o que quiser. Você pode ir com o teu pecado, cabe tudo lá. Na porta larga cabe tudo. Mas o final, a Bíblia diz, há caminho que ao homem parece direito. Mas o final são caminhos de morte. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a porta é estreita, mas ela conduz à salvação, à vida eterna. A porta é estreita, não dá para entrar com pecado. Tem que largar, tem que se desembaraçar. Mas você garante a tua vida. Porque o mundo inteiro até o diabo pode dar. Né? Ele falou para Jesus, o mundo inteiro te darei, se prostrado me adorares. Agora a vida, só Jesus pode dar. Ele fala, tenho vida, e vida em abundância. Então se coloque de pé, amada igreja. Quero fazer aqui o convite. Se tem alguém aqui, feche seus olhos. Se tem alguém aqui ou online,
quer se decidir hoje em entrar por essa porta e ficar lá dentro da arca protegido, seguro, não importa a tempestade, não importa o vento, mas você sabe que lá tem segurança, tem salvação, que Deus cuida, Deus provê e nada vai te faltar dentro dessa arca. Você que quer se decidir hoje por Cristo Jesus como teu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, faça assim um sinal com a tua mão. Quero orar por você. Tem alguém que hoje que quer endireitar o caminho, quer endireitar as veredas, quer receber Cristo como único, suficiente Salvador, ou quer voltar aos braços do Pai, reconhece que se desviou, que andava longe, que tinha pulado do barco, que estava lá sobrevivendo com colete salva-vidas pela misericórdia do dono do barco. Tem gente com colete salva-vidas aí. Pela misericórdia do dono do barco, que está puxando e está falando, volta, o barco é mais seguro. Tem alguém aqui, faz um sinal com a sua mão. Ou que está online, Deus está te vendo também. Vou orar por você. Se não tem ninguém aqui que queira reconhecer Jesus, ou que se afastou e quer fazê-lo nessa noite, ou online, se tem alguém online, eu vou orar por você. Mas depois vá até uma igreja que pregue a palavra do Senhor única, pura e verdadeira. Vá lá também e reconheça perante as pessoas, porque está escrito, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então é necessário, sabe, confessar diante das pessoas, não se envergonhar de Cristo. Faça um sinal com a sua mão, vou orar por você, que porventura está online. Amado Paizinho, querido Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que porventura está me ouvindo online, quer seja hoje ou outro dia, Pai, estende a sua mão, Pai, para te receber como único, suficiente, exclusivo Salvador, ou reconhece que pulou do barco e quer voltar agora correndo, Pai, recebe ele, não te lembres mais, Senhor, dos seus pecados, ajuda ele, ela, a perseverar até o fim para que seja salvo, Pai, que ele não venha arredar o pé do barco, da arca da salvação que é Cristo Jesus, porque se está difícil contigo, pior é sem você, Pai. Porque contigo sabemos que nesse mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu e contigo somos mais que vencedores. Nós também vamos vencer. E Senhor, daqueles que o Pai te deu, o Senhor não perde ninguém. Senhor, o Senhor não perde, Pai. Mais forte é o Pai do que todos. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Pai, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela segurança que temos nos teus braços de amor. Obrigada, Cristo, por tamanha salvação e pelo teu amor, Pai, de tal maneira que entregou Cristo para nos dar vida e vida em abundância, Pai. Muito obrigada, Pai. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, e fortalece-nos para que nós, que estamos também dentro do barco, venhamos vigiar para que não venhamos cair, Pai, até, Senhor, aquele grande dia, Pai, venhamos nos conservar firmes, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.